Olá pessoal, esse é o curso de Modelagem Matemática Simulação 1, MMS1. Eu sou o professor Jacques Lernichelli, da graduação em Engenharia Química do Instituto Militar de Engenharia. Nós estamos na unidade 4 do curso, que tem por objetivo trabalhar a solução analítica de equações diferenciais ordinárias, as EDOs. Chegamos à parte 4 dessa unidade, que visa encontrar a solução de EDOs de segunda ordem lineares por meio de dois métodos, o método do aniquilador e o método dos operadores inversos. Esses dois métodos vão estabelecer as divisões dessa parte 4 da unidade 4. Como referências para essa nossa aula, nós vamos continuar usando o nosso livro-texto, Raice-Du. Voltaremos ao livro de cálculo do curso básico no seu volume 2, especificamente capítulo 6. E uma referência bastante interessante que eu achei na internet, um livro de uma universidade no México que aborda com detalhes o método dos operadores inversos que a gente não encontra com tanta facilidade na literatura disponível sobre equações diferenciais. Como introdução, nós podemos dizer que existem dois métodos alternativos ao dos coeficientes indeterminados, visando a determinação da solução particular de EDOs lineares não homogêneas de coeficientes constantes. O primeiro desses métodos é o método do aniquilador, que você pôde estudar no curso básico. E agora, nós adicionamos a esse conjunto de métodos o método dos operadores inversos, com a referência que eu indiquei anteriormente. A vantagem de se usar esses métodos é que com eles nós podemos obter soluções particulares sem a necessidade de se conhecer as soluções homogêneas da nossa equação. Eu apresento esses dois métodos numa aula única por conta da semelhança entre eles, semelhança essa em termos de notação. No entanto, essa semelhança esconde uma grande diferença em termos de estratégia matemática para estabelecimento da solução do problema. Embora eles sejam muito parecidos, a gente não pode confundir esses métodos. O método do aniquilador a gente vai tratar como revisão do que vocês já aprenderam lá no curso básico, e o método dos operadores inversos vai ser a novidade, que é o que o Raice apresenta para a gente. Então, nessa primeira parte, nesse primeiro bloco dessa parte 4 da unidade 4, a gente vai abordar o método do aniquilador, visando revisar o que vocês já aprenderam lá em cálculo, para não confundir com o método dos operadores inversos. O método do aniquilador, ele se baseia na aplicação sucessiva de operadores diferenciais, com a finalidade de aniquilar o termo não homogêneo da equação diferencial. Quando eu falo operador diferencial, eu me refiro ao operador derivada, que vai ser simbolizado por D maiúsculo. Nesse sentido, fica fácil a gente perceber que valeriam em termos de notação algumas propriedades bastante simples, como por exemplo, a derivada segunda ser representada por D aplicado em D que já está operando sobre Y, ou simplesmente D ao quadrado. E isso poderia ser estendido até a derivada de enésima ordem. Uma grande propriedade desse operador diferencial é que ele é um operador linear. E dessa forma, a gente pode efetuar operações de soma e fatoração. Eu apresento aqui, para fins de exemplo, uma equação diferencial de segunda ordem homogênea de coeficientes constantes, só para a gente verificar a questão da notação desse operador diferencial. Então, essa equação aqui, ela poderia ser representada em termos desse operador D da seguinte forma. Segunda derivada, D ao quadrado aplicando sobre Y, a derivada primeira, né, D aplicando em Y, e aqui o termo sem derivada. Por conta da linearidade e da própria natureza dessa expressão que a gente acabou de construir,
a gente poderia reescrever essa expressão da seguinte maneira: agrupando todos os termos que são aplicados sobre y numa única expressão. E, se a gente analisa com cuidado esse termo operador, a gente percebe que ele pode ser fatorado ainda da seguinte forma. Então, a maneira de expressar essas equações diferenciais usando a notação do operador diferencial acaba sendo bastante sucinta, bem prática e dá uma certa agilidade aos cálculos que a gente vai realizar, ainda mais lembrando de algumas outras propriedades que a gente pode usar e ficam mais visíveis por conta da notação. Eu poderia listar aqui de início algumas propriedades algébricas, como por exemplo a propriedade distributiva, que a gente acabou de usar e permitiria reescrever uma expressão ou a outra estabelecendo essa igualdade, né? Distribuir o que a gente encontra aqui dentro do parêntese aplicado sobre a nossa função y. A propriedade comutativa, que permitiria que a gente trocasse a ordem sem dificuldades quando esses termos fatorados aparecem na forma de uma multiplicação. E a associativa, que permitiria a gente agrupar termos multiplicativos em sequência montando um operador único. No entanto, a gente precisa lembrar de alguns cuidados, já que a gente está lidando com um operador que tem o sentido, que traz o sentido de uma operação de diferenciação. Dois deles eu listo aqui agora. Por exemplo, que d aplicado em y vai ser diferente de y vezes d. Tá? Isso aqui poderia ser encarado como um operador por si. E um segundo cuidado diz respeito aos agrupamentos, principalmente ocasionados aí pelo parênteses, quando a gente está organizando a nossa expressão. Então, lembrar que d aplicado em x dentro do parênteses, esse resultado multiplica y, é diferente de d aplicado no produto x vezes y. Tá? Para a gente realizar essa operação aqui da maneira correta, a gente deve usar a regra da cadeia para expandir essa expressão nos seus termos corretos. Visando lembrar o que vocês viram lá no curso básico, principalmente em termos de aplicação desse método do aniquilador, eu vou fazer dois exemplos esses que você pode encontrar lá no seu livro de cálculo, mas a gente vai comentando aqui para recordar o que era feito. Então, como exemplo aqui, nosso objetivo vai ser encontrar a solução particular dessa equação não homogênea de quarta ordem. Na engenharia química, a gente não costuma encontrar equações dessa ordem, não. Mas aqui, para fins de a gente verificar que esse método funciona até para equações de ordem maiores do que 2, a gente vai fazer esse exemplo como sugestão do livro. Olhando essa equação e usando a notação do operador, essa EDO ela pode ser reescrita da seguinte maneira: d a quarta menos 16 aplicado em y igual ao nosso termo não homogêneo. Para que o lado direito, ou seja, o termo não homogêneo da nossa equação seja anulado, a gente tem que pensar num operador que faça com que esse termo aqui, sendo aplicadas sucessivas diferenciações, chegue ao valor zero. Sem uma reflexão muito profunda, a gente chegaria à conclusão que d a quinta seria suficiente para tornar o lado direito da nossa equação zero. E isso a gente faz naturalmente aplicando d a quinta em ambos os lados da nossa equação, na forma como ela está escrita. Como resultado da aplicação de d a quinta em ambos os lados, a gente chega a uma nova expressão, que a gente pode chamar de equação homogênea resultante do processo de aniquilação,
ou a nova equação homogênea desse nosso processo de solução, mas o que importa é o seguinte, que essa equação, até pelo fato dela ser homogênea, ela vai ter uma equação característica cujas raízes são dadas pelo seguinte conjunto de números aqui. A gente tem o zero com multiplicidade 5, por conta desse d à quinta, né? Na equação característica seria um r à quinta. E 2 menos 2, 2i e menos 2i como raízes oriundas desse termo aqui, do d à quarta menos 16. A gente não precisa estranhar a ocorrência dessas raízes complexas, porque a gente já sabe que o efeito que isso causa na nossa solução é a geração de soluções homogêneas na forma de seno e cosseno. Então, memorizando aqui essas raízes, só para a gente passar para a próxima etapa da construção da solução. Então, 0 com multiplicidade 5, 2 menos 2, 2i e menos 2i. Com essas raízes, nós podemos montar o que a gente vai chamar de solução geral desse novo problema homogêneo, que vai ter a seguinte forma: um conjunto de termos polinomiais, todos eles se referindo às raízes 0, tá? Linearmente independentes aqui. Dois termos exponenciais, se referindo às raízes 2 e menos 2. E dois termos na forma de seno e cosseno, ambos se referindo às raízes complexas. Se essa é a solução geral, nós devemos ajustar essa solução para que ela se torne solução do problema original. Para isso, nós vamos chamar de L o operador diferencial da equação original. Nós vamos aplicar esse operador na nossa solução geral e nós vamos comparar o resultado com o termo não homogêneo. Ou seja, aplicando d à quarta menos 16 sobre a nossa solução geral, os termos resultantes dessa operação seriam esses aqui que você pode ver. E é a comparação desses termos com o nosso termo não homogêneo que permite a gente descobrir quem são esses coeficientes aqui, que até agora a gente não pode dizer nada sobre eles. Se a gente olha aqui, por exemplo, o termo que acompanha, o coeficiente que acompanha o termo x à quarta, a gente tem menos 16c5 e aqui 1. De maneira análoga, menos 16c2 e 1 desse lado. Também 24c5 menos 16c1, resultando em 1. Dessa comparação, a gente pode concluir o seguinte, que C2 vale menos 1 sobre 16, C3 vale 0, C4 vale 0, já que para esses aqui, que são justamente desses termos aqui do meio, não existe nenhum comparador aqui para o lado direito. C5 menos 1 sobre 16 e C1 menos 5 sobre 32. De modo que a nossa solução particular vai ser dada por essa expressão, que inclui esses coeficientes que a gente determinou. Agora, você pode estar incomodado porque a expressão resultante da aplicação do operador original não levou a gente a estabelecer nenhum tipo de conclusão a respeito de alguns coeficientes que aparecem na nossa solução geral. No caso, C6, C7, C8 e C9. Esses coeficientes, já que eles se referem a raízes de uma equação característica que vem exclusivamente desse termo, tá? Então, esses termos aqui se referem aos termos da solução homogênea.
Então, os coeficientes C6 a C9 se relacionam com os termos da solução homogênea. Solução homogênea que vai ter esses fatores, essas funções aqui como suas funções de base. E para que haja independência linear da solução particular com a solução homogênea na sua forma completa, C6, C7, C8, C9 tem que valer zero. Tá certo? Então essa era a filosofia de aplicação do método do aniquilador. Vamos ver mais um exemplo para a gente sedimentar bem a aplicação desse método. Como segundo exemplo, nosso objetivo vai ser encontrar a solução particular dessa equação de segunda ordem de coeficientes constantes e não homogênea. Usando a notação do operador, essa EDO ela pode ser reescrita da seguinte forma: D2 menos 5D mais 6 aplicado em y igual a x exponencial de x. Um olhar atento sobre esse termo aqui, que é a forma do nosso operador, nos levaria à conclusão que ele pode ser fatorado, fazendo com que nós reescrevamos essa expressão da seguinte maneira. Analisando agora o termo não homogêneo, lembra, a gente tem que pensar num operador que consiga anular o termo não homogêneo. Pensando um pouquinho, a gente chegaria à conclusão que esse termo não homogêneo seria anulado usando o operador d-1 ao quadrado. Como a gente fez no exemplo anterior, a gente aplica esse operador em ambos os lados da nossa equação e o resultado que segue é esse daqui. Termo não homogêneo anulado. Com isso, nós chegamos a uma nova equação homogênea, aqui, igualdade a zero, cuja equação característica tem por raízes 1, 1, 2 e 3. Obviamente, 2 e 3 se referem às raízes da equação característica do problema homogêneo associado à nossa equação original. Mas aqui, para esse problema homogêneo novo montado pelo método aniquilador, essas são as raízes da sua equação característica. Com essas raízes, nós podemos montar a solução geral, que vai ser dada por essa expressão que inclui termos referentes a cada uma das raízes. As raízes 1, que tem multiplicidade 2, para que nós consigamos manter a independência linear dos termos, nós precisamos fazer exponencial de x e x vezes exponencial de x. Novamente, se essa é a solução geral, nós precisamos ajustar, e quando eu digo ajustar, é achar os coeficientes a, b, c e d. Nós precisamos ajustar essa expressão para que ela se torne solução do problema original. Dessa forma, nós vamos usar o operador que vem da equação original, chamando ele de L, sobre a nossa solução geral e comparar a expressão resultante com o termo não homogêneo. Fazendo isso, aplicando o operador da equação original sobre a solução geral, nós encontramos essa expressão aqui como resultado. Facilmente nós podemos estabelecer a comparação com o termo não homogêneo. E essa comparação acaba exigindo que B assuma o valor de meio e A de 3/4. C e D, assim como nós vimos no exemplo anterior, agora nesse caso estão associados aos termos que vêm da solução homogênea.
por isso nós não chegamos a nenhuma conclusão a respeito deles usando agora o método do aniquilador. E, obviamente, para que haja independência linear em relação à solução homogênea, C e D tem que ser zero. Dessa forma, a solução particular assume essa expressão aqui. Talvez você esteja um pouquinho incomodado de como que foi sacado do bolso aquele operador D-1 ao quadrado. E pensaria, bom, eu não teria como chegar àquela conclusão de maneira rápida. Mas no seu livro de cálculo lá do curso básico, até para facilitar a sua vida, ele apresentava uma lista de aniquiladores em função do termo não homogêneo que apareceria na sua equação diferencial. Essa tabela, essa lista de aniquiladores, eu transcrevo aqui para que você consiga estudar e aplicar esse método com mais facilidade. Essa é a tabela. Então, note, para cada expressão, para cada função que compõe o termo não homogêneo, eu tenho uma forma do nosso aniquilador. No caso que a gente resolveu, a nossa expressão era x exponencial de x. Então, a gente estava bem próximo aqui desse caso. Como limitações, nós poderíamos dizer que esse método funciona quando termos não homogêneos, os termos não homogêneos podem ser anulados por aniquiladores de coeficientes constantes. O que eu quero dizer com isso? Que não aparece na expressão do aniquilador nada do tipo x vezes d, y vezes d. Tá? Então, enquanto esses aniquiladores apresentem apenas coeficientes constantes, esse método vai funcionar. Além disso, quando o termo não homogêneo tiver a forma exponencial de x ao quadrado, ln de x ou tangente de x, o método não funciona. Tá certo? Então, se você encontrar esses termos aqui como termo não homogêneo, o método não vai funcionar. A gente vai dar uma paradinha agora, você pode beber uma água, e essa aula continua no próximo vídeo. Ainda estamos na parte 4 da unidade 4. Até mais.